Graça e paz a todos. Amém. Que maravilha, que bênção estarmos diante do Senhor mais uma vez. E que maravilha também chegarmos nessa data, né? Essa data é muito especial na nossa igreja, pois ela acontece apenas uma vez no ano, que é a Semana das Primícias. E na verdade, nesse formato, é a primeira vez nesse formato. Todas as vezes nós fazíamos aqui somente um culto de primícias no ano, em gratidão a Deus pelo ano que tivemos, e dessa vez nós fomos mais ousados, resolvemos fazer uma semana de culto, uma semana da presença do Senhor. Uma das características da nossa igreja é que nós não somos ativistas, né? Não tem ativismo na igreja, nós somos uma igreja que trabalha bem leve, bem abençoada, bem tranquila. Por isso nossos cultos acontecem apenas no domingo, no sábado e na terça-feira. E os outros dias acontecem em alguns lugares e aqui também os convivas. Então não fica pesado, não fica nada difícil. Porém essa semana vai ser uma semana atípica para a nossa igreja, porém muito abençoadora, porque estaremos a semana inteira aqui juntos, louvando, exaltando o Senhor e sendo tremendamente abençoados por Ele. Eu creio no que vamos receber aqui. Quantos creem também? Deixa eu só abrir um parênteses, o meu som aqui não está bom, tá, irmãos? Não sei como é que está aí para vocês. Por favor, dá uma arrumada aí, Carlos. Isso aqui está muito alto para mim, tá? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, já que vamos ter uma semana inteira de bênção aqui. Eu quero compartilhar com vocês sobre justamente o nosso tema. Vamos falar um pouquinho de primícias, para a gente poder ter uma ideia do que é. Apesar de primícias estar dentro de uma matéria, de um estudo que nós estamos tendo aqui nesse trimestre, na nossa escola bíblica, que é o princípio das primeiras coisas. Quem já veio no Café com Verbo, levante a mão assim. Normalmente crente animado levanta a mão e dá glória, né? Então, e quem crente que não é muito animado levanta a mão caladinho, tipo assim, estou vindo à força, né? Quem já veio no Café com Verbo, levante a mão assim. Assim fica mais bonito, né, irmão? Fica mais animado. Glória. Aqui está muito alto para mim. Aqui. Glória a Deus. E o Café com Verbo tem sido uma grande bênção, justamente porque nós estamos aprendendo sobre esse princípio. E o princípio das primeiras coisas, literalmente, trata muito assunto de primeiro na nossa vida. Como, por exemplo, a Bíblia diz que nós não podemos perder o primeiro amor. E o primeiro amor está relacionado ao nosso amor a Deus como o primeiro da nossa lista de amores. Então quem ama a Deus aqui acima de tudo, ele tem que ser o primeiro da sua lista de amores. Isso significa que é o princípio das primeiras coisas. A Bíblia diz no Antigo Testamento que as famílias do Antigo Testamento deveriam ter o filho primogênito como dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor. E a Bíblia diz mais, diz assim, o primogênito pertence a mim, diz o Senhor. E era tão sério isso no Antigo Testamento, que as famílias do Antigo Testamento separavam até os primogênitos dos animais para o Senhor. Como o princípio das primeiras coisas era importante no Antigo Testamento. Agora, a Bíblia também diz que nós como igreja somos o princípio do Senhor, ou nós somos as primícias de Deus aqui, e é bem aqui que eu vou falar alguma coisa, que nós somos as primícias de Deus aqui, porque antes de que nós venhamos colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida, Deus nos colocou como seu primeiro. Isso é o mais precioso. Você quer ver um exemplo disso? A Bíblia diz que nós amamos ao Senhor, por quê? Quem se lembra? Porque Ele nos amou primeiro. Então, no Novo Testamento, ao inverso do Antigo Testamento, Deus exigia que ele fosse o primeiro do povo, e o povo vinha com obras para Deus, até que provasse nas obras que Deus era o primeiro. Agora o Senhor vem e dá graça e diz, eu vou fazer a primeira obra para mostrar para você que você é o meu primeiro, para que eu me torne o seu primeiro. Agora eu pergunto, se Deus abençoou você, você sabe dar respostas ao Senhor como correspondência desse amor que foi dado a você, dizendo para Ele também, já Senhor, que eu sou o teu primeiro, tu és também o meu primeiro. Você consegue fazer isso? Bom, esse é o grande desafio da graça. Sabe por quê? Porque na lei havia punição para quem não colocava Deus como primeiro. Era muito simples.
infringiu a lei, automaticamente a lei era punitiva. E aí vinha algum tipo de condenação. Na graça, a lei é o amor. Então, automaticamente, nós temos que dar respostas de amor. Tudo que fazemos ao Senhor é em respostas de amor. Isso significa o quê? Se nós deixamos de fazer alguma coisa para o Senhor, não significa que nós estamos obrigados a fazer, mas significa que nós estamos amando menos. Ok, você quase entendeu. Vamos lá, quem ama alguém aqui? Estou falando de Deus, não, estou falando de alguém. Se você não ama alguém, vamos orar por você, pode ficar tranquilo. No final do culto a gente faz um apelo, né, principalmente os casados que não levantaram a mão. A gente faz um apelo aqui e ora para você começar a amar alguém. Mas vou perguntar de novo para ajudar você a se resolver agora. Quem ama alguém aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Agora eu te pergunto, você faz o que você faz por amor, você exige cobrança depois? Não, porque o amor não exige isso. Porque o amor é espontâneo, o amor é altruísta. Disse Paulo que o amor não pede nada em troca. O amor é altruísta, o amor simplesmente dá. O amor doa. O amor não cobra. O amor doa. Por isso que Deus, ao nos salvar, Ele nos salvou nos amando primeiro. Agora, Ele espera de nós uma resposta de amor e não de dever. É de amor. E coisa linda é você ter uma atitude de amor na sua direção. É ou não é? Quantas mulheres já foram surpreendidas pelo marido aqui em atitude de amor? Levante a mão assim. Ok, vou orar pelos outros maridos. Então, você que já foi surpreendida em atitude de amor, você ficou feliz ou não ficou? Ou você pensou assim, vou pedir o divórcio? Que coisa estranha. Não, na verdade você ficou feliz em receber a atitude de amor. E quando um amigo também dá uma atitude de amor para um outro amigo, é bom ou não é? A Bíblia diz que há amigos tão chegados, mas tão chegados, que são mais chegados do que irmãos. São amigos muito próximos, e mais ainda, a Bíblia diz que ame o amigo em todo tempo. Ame, não é cobre do amigo, é ame o amigo em todo tempo. E na angústia nasce um irmão. Então, quando nós entendemos a aplicabilidade do amor, fica tudo diferente. No Novo Testamento, nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da lei do amor. Deus nos amou primeiro e por isso nós o amamos. E Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele nos amou e ainda veio em conquista do nosso amor. E eu não sei você, mas Ele me conquistou. Então, se estamos amando ao Senhor, então nós vamos dar respostas de amor. Essa é a grande diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Porém, tem outra coisa importante do Antigo para o Novo Testamento, que é a palavra princípio. Algumas coisas na Bíblia são princípios eternos. E aí, quando se fala de princípio, isso significa que é algo estabelecido por Deus, que é eterno, mas na aplicabilidade pode ter formato de acordo à época. Como, por exemplo, o homem, para ter comunhão com Deus e para se sentir perdoado e até mesmo salvo no Antigo Testamento, ele tinha que matar um cordeiro todo ano. Todo ano ele tinha que levar um cordeiro para o sacrifício, que a Bíblia chama de cordeiro pascal. E esse cordeiro apresentado ao Senhor, o seu sangue espargido no propiciatório, que era a tampa da arca, aquela família estava perdoada por um ano. No ano seguinte tinha que levar outro cordeiro, também oferecer para o sacrifício, e tinha mais um ano de perdão. Então, isso era a aplicabilidade do princípio da salvação e do perdão. Na graça, o princípio da salvação e do perdão permanece, só se mudou o formato. O formato mudou de que maneira? Eu não levo mais um cordeiro para o sacrifício. Jesus foi o cordeiro do meu sacrifício. Então, ele morreu por mim. Eu alcanço o perdão dos meus pecados, não uma vez por ano, eu alcancei agora perdão dos meus pecados uma vez por todas, porque o sacrifício de Jesus vale na minha vida enquanto eu estiver firmado nele em fé. Então o princípio da salvação continua, só mudou o formato, não se mata cordeiro anualmente, porque Jesus fez o sacrifício definitivo, mas o princípio é eterno. Quem está me entendendo? Então, essa forma de princípio que Deus aplica na Bíblia tem um propósito. O propósito de Deus colocar princípio eterno na Bíblia é para não nos fazer filhos mal educados. E você já viu filho mal educado? Vou contar uma experiência horrível. Horrível.
mas vou contar. Eu estava numa determinada cidade, não vou falar que é transmitido aqui ao vivo, deve ter gente de lá me assistindo. Eu estava numa determinada cidade, ministrando, lá no Centro-Oeste. Bom, lá tem 3 estados, então estou livre. Lá no Centro-Oeste, eu estava ministrando em determinado estado, em determinada cidade. Quando eu chego na igreja para pregar, o irmão que me levava encostou o carro, assim, estacionou, e um outro carro veio e encostou atrás. E quando eu estou descendo do carro, eu vejo um menino de mais ou menos uns 8 anos, ou 9 anos, eu imagino que seja essa a idade, não queria descer do carro. E a mãe chegou e disse: meu filho, desça, vamos para o culto. Ele: não quero ir para a igreja. Aqueles escândalos de menino birrento. Eu vou ter muito cuidado no falar para não ser atingido pelo ECA. E aí ele estava lá, todo birrento dentro do carro. E a mãe: meu amor, vamos para o culto. Papai do céu não vai gostar disso. Aquelas coisinhas meio de chantagem espiritual em cima do filho. E quando ela foi forçar a tirar ele do carro, ele meteu a mão na cara dela. Aleluia. Quando eu vi aquela cena, eu pensei: Jesus, aleluia. Eu me lembrei de tanto versículo da Bíblia que eu nem posso falar aqui. E eu pensei: o que ela vai fazer? Eu fiquei olhando para ela, o que ela vai fazer? Ela olhou para o filho e disse: filho, não faz isso com mamãe, não. Filho, não pode bater na cara de mamãe. Mamãe deu uma raiva tão grande que eu virei e falei: deixa, eu não quero mais ver, porque eu vou pregar daqui a pouco e eu não quero desabafar. Deus me livre, Jesus amado, vai estar de perto. Mas por quê? Porque o conceito de educação está errado. A forma de educar está errada. E a forma de educar errada gera filhos assim. Mal construído. Mal construído em ética, mal construído em respeito, mal construído em moral. Mal construído em honra, mal construído em conceito de autoridade. Tudo se desmorona. Então Deus é nosso Pai. E dá uma olhadinha de lado aí, por favor. Ele sabe educar os filhos. E ele sabe tanto educar os filhos que a Bíblia diz que o Senhor castiga a quem ele ama. Isso significa que a correção, a disciplina, eu estou usando palavras bonitas, aleluia. Não estou pego pelo ECA. Nossos irmãos do conselho tutelar pode ficar em paz. Aí. Mas essa forma de disciplina que Deus fala é no sentido de colocar o filho no trilho da sua formação ética, moral, de caráter. Os princípios de Deus servem como lições da nossa educação, da nossa formação. Um exemplo disso são os princípios que nos colocam em atitude de dependência, de entendimento, de dependência dele como Deus e até mesmo como provedor. O dia que nós nos esquecemos disso, nós entramos no chicote da vida, que é a escola da disciplina de Deus. E aí tem um monte de gente quebrando a cara e vindo para Deus poder abençoar. E a gente ora e não abençoa. Mas é porque o modo de vida está na má educação. E o princípio é a boa educação. Se não voltar ao princípio, não vai mudar nada. Não tem oração que mude. Não tem como mudar a vida de alguém que depende muito mais de mudança de atitude do que de oração. Por isso tem gabinete pastoral que não funciona, porque a pessoa quer mudar a circunstância, mas não quer mudar a atitude que provocou a circunstância. E Deus não santifica erro, Deus não santifica pecado. Precisamos ter mudança. E o princípio serve para nos colocar no trilho, para vivermos de acordo com aquilo que Deus quer nos educar na verdade. Por isso que tem pessoas que não aguentam ouvir certos princípios, porque chocam com as suas conveniências, com seus gostinhos. E a verdade, quando vai em confronto à mentira de vida de alguém, choca, aborrece, chateia. Só que a verdade não deixa de ser verdade porque a mentira da vida de alguém existe. E Deus não brinca com isso. O amor de Deus é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, que ele não passa a mão no seu erro, ele trata com o seu erro.
Porque o amor dele é verdadeiro. Por isso que os princípios são importantes. Olha como é tremendo isso. A Bíblia diz que congregar é uma ordem, é um mandamento. Congregar. E por que congregar é tão importante? Porque se não congrega, automaticamente, a médio e longo prazo, gera um espírito independente e autônomo em nós. E daqui a pouco não dependemos mais nem de Deus para nos tratar. Só dependemos de Deus para nos dar conveniências. Daqui a pouco eu não preciso amar mais ninguém, porque eu sou autônomo e independente em tudo. Daqui a pouco não tem mais verdade de Deus para mim, tem verdade minha. Por isso congregar é importante. Porque a Bíblia diz que o ferro afia o ferro. E o irmão afia o irmão, não adianta. Eu vou aprender a lidar com pessoas quando eu estou junto de pessoas. Eu só vou aprender a amar pessoas quando eu lido com pessoas. Estão conseguindo me entender? Eu estou tentando embasar para você entender, porque eu vou engrossar o caldo. Então segure aí. Então quando entendemos princípio, tudo fica mais fácil no reino de Deus. Mas quando nós não entendemos princípio, nós só queremos conveniências. Você quer ver uma coisa linda, linda que o Senhor faz? O Senhor cura enfermidades. Pode dizer amém, gente. Tenha medo não. Ele cura mesmo. Eu creio nisso. E nós temos exemplos disso aqui. Temos pessoas aqui que tinham câncer e foi curado. E nós temos pessoas aqui que tinham outros tipos de enfermidades e também foram curadas. Deus cura enfermidades. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. E é no nome de Jesus que isso acontece. Então, quantos aqui têm coragem de dizer, Senhor, cura as enfermidades? Quantos têm coragem de falar isso? É um benefício bom ou não é? Aleluia, que maravilha. Mas sabe por que o Senhor cura enfermidades? Se você pegar o contexto dos sinais do Novo Testamento, está tudo relacionado ao resultado de uma evangelização ou ao resultado de uma proclamação. Se eu já sou crente e eu sou curado milagrosamente por Deus de alguma enfermidade, é para que eu seja um crente melhor. Então tem um fundamento, tem uma razão. E se eu não sou crente, é para que eu me converta, conhecendo o poder curador do Senhor. Mas o resultado é para a glória de Deus, não para a glória de homem, nem para a glória de igreja nenhuma, é para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Jesus salva. Não, se você não está salvo, você não vai conseguir dizer amém. Mas se você é salvo, você consegue dizer amém. Jesus salva. Agora, como é que ele salva? Através de um princípio. E o princípio é claro. Paulo disse que se nós crermos que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos, e se com a boca nós confessarmos e com o coração nós crermos, somos salvos. Opa, calma aí, tem um critério aqui. O critério é o crer e o confessar, que Ele é o Senhor. Não é automático, desde que eu nasci eu já tenho Deus no meu coração. Mas Deus não é, Ele não é uma válvula do seu coração. Deus é uma pessoa relacional. Tem um princípio de salvação. É uma decisão tomada para aceitar esse presente de graça que o Senhor te dá por meio da fé. O Senhor prospera a nossa vida. Agora, o Senhor não nos prospera só para a gente poder ficar tendo dinheiro, até porque a prosperidade que Deus dá não está relacionada unicamente a dinheiro. E muitas vezes a grande prosperidade que nós precisamos nem de dinheiro é. Tem gente que tem dinheiro, mas tem uma família destruída. Ele precisa de prosperidade dentro de casa e não de dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e é infeliz, está querendo se matar. Ele está precisando de uma prosperidade de alma e não de dinheiro. E o princípio da prosperidade na Bíblia, que o Senhor nos fala, está relacionado também a nossas atitudes. Como nos relacionamos com Ele que é provedor.
Então a minha pergunta para você aqui é: Deus é o teu provedor ou você é a fonte? Ok, um minuto para pensar. Deus é o seu provedor. Deus é o meu provedor. Se eu sou feliz é porque Ele é a fonte. Se eu como todos os dias é porque Ele é a fonte. Se eu me visto é porque Ele é a fonte. Se eu tenho saúde e me locomovo por aí, porque Ele é a fonte. Se eu estou aqui pregando a vocês cheio de vida, porque Ele é a fonte. Se Deus tirar a mão, não somos nada. O salmista disse: quando eu olho o sol, as estrelas e o firmamento, eu me pergunto o que é o homem. Ou seja, o homem diante da grandeza da criação, que revela a glória de Deus, o homem já se vê diminuto. Quem somos nós diante da grandeza do Senhor? Por isso que as primícias é um princípio que ativa em nós a educação de relação com Deus, aonde reconhecemos que o Senhor é o primeiro, que Ele é o provedor, que Ele é quem cuida de nós. Mas nós somos, da década de 90 para cá, a igreja brasileira foi tão mal educada por uma tal de teologia da prosperidade, que criou na cabeça de todo mundo uma mentalidade de triunfalismo, onde tudo dá certo, tudo vai dar certo. No dia que tem luta, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. As pessoas não sabem mais sofrer. Sofrer faz parte da vida. Sofrer faz parte do viver. Nós temos é que saber lidar com o sofrimento. Porque a grande riqueza de lidar com a vida não é o que nos cerca, é o que está dentro de nós. Essa é a grande riqueza. E aí, porque as pessoas ficaram triunfalistas, elas estão tremendamente preparadas para receber tudo o que Deus tem para dar, mas não estão dispostas a oferecer nada. Isso tem mal educado o povo. E tem outros lugares por aí, estou falando do nosso campo evangélico, aonde outras igrejas não oferecem nada de fundamento para o povo, mas quer tirar tudo do povo. Aí fica um desequilíbrio total. Um que acha que tem que ter tudo e um outro que acha que tem que tomar tudo. E a grande palavra de Deus no haja, no exista da criação é o equilíbrio. A vida tem que ser equilíbrio. Agora, por isso que a educação é importante. E o princípio nos educa a viver o equilíbrio do propósito. Por que nós aplicamos aqui o princípio das primícias? Porque nós acreditamos que é uma forma prática de dizermos: o Senhor é o nosso provedor. Se não fosse o Senhor, nós não poderíamos fazer nada. Absolutamente nada. E isso é uma coisa tão rica, tão maravilhosa, tão tremenda. Abra a Bíblia, por favor. Vamos para a palavra agora. Eu gosto de dissertar o texto. Então, vai lá para Deuteronômio, capítulo 26, versos 1 e 2. Deuteronômio 26, versos 1 e 2. Olha que coisa rica. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá. Isso aqui é importante entender. Aqui o Senhor está falando com o povo hebreu que saiu do Egito, já estava por anos peregrinando no deserto. Um trajeto que no máximo demoraria 30 dias, estava demorando 40 anos, porque o povo não mudava de mentalidade. Nem o hábito alimentar o povo queria mudar. O Senhor estava oferecendo leite e mel, uvas gigantescas, cada cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Imaginem que cacho de uva era esse. E o povo olhava para a proposta da terra prometida e tinha saudade dos pepinos e das cebolas do Egito. Ou seja, nem o hábito alimentar estavam dispostos a mudar. Aí o Senhor deixou o povo peregrinando por 40 anos para poder nascer uma nova geração que não tinha aquele hábito antigo para poder viver a proposta nova que Deus estava dando. E aqui Deus estava falando sobre o que aconteceria quando esse povo entrasse na terra prometida. Olha o que Deus diz. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, isso aqui é muito importante entender. Quem dá essa terra? Vamos de novo, quem dá essa terra?
Deus. Isso aqui é bem enfatizado. Vocês vão entrar na terra prometida, mas essa terra é o Senhor quem dá para vocês. Vocês não são a fonte, é o Senhor quem dá. E diz mais: dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos. Olha como Deus é organizado. O Senhor vai falar com eles sobre uma atitude que o Senhor espera deles, mas Deus não espera nada fora da ordem. Deus diz: entre na terra, tome posse da terra, se estabeleça na terra. Por quê? Porque isso comprova que eu dei. Meu Deus, isso é tremendo. Olha como Deus é honesto e justo. Eu vou dar, então entrem, tomem posse e se estabeleçam. Porque eu estou dando. Agora, uma vez que vocês entraram, tomaram posse, se estabeleceram, olha o verso 2. Apanhe alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra, que o Senhor, o seu Deus, dá. Olha como Deus vai de novo na tecla. Pegue os primeiros frutos dessa terra que vocês produzirem, que o Senhor dá a vocês, ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Isso aqui é tremendo. O Senhor está dizendo: bom, eu não quero vocês mal educados na minha presença. Eu não quero vocês pegando aquilo que eu dou e dizendo: se não fosse eu. Eu vou te dar um exemplo de quem fez isso na Bíblia. Capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor chegou diante do palácio da Babilônia e diz: tudo isso eu edifiquei. A Bíblia diz que na hora ele virou bicho e foi pastar por 7 anos. As suas unhas cresceram, seu pelo cresceu, porque ele não soube glorificar a Deus. E depois de 7 anos, a loucura sai dele e ele volta são e ele diz: só Deus é Deus. Porque apesar de Nabucodonosor ser o grande rei da Babilônia, mas se Deus não tivesse permitido aquilo, ele não teria feito nada. Um dia, capítulo 13 de Atos, 12, né? Capítulo 12 de Atos, quando Herodes chega diante do povo e fala. E quando ele fala, o povo diz: que voz, parece a voz de um Deus. E Herodes disse: é verdade, a minha voz é demais. Parece pregador de hoje, deixa pra lá. A minha voz é demais. A Bíblia diz que na hora ele morreu comido de bicho. Estava todo podre por dentro. E ele foi comido de dentro para fora. Caiu morto. E a Bíblia diz: porque não deu glória a Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Isso é tremendo. O que o Senhor está dizendo é: vocês tenham consciência de que eu dei a vocês. E outra coisa, quando vocês chegarem lá, tomarem posse, se estabelecerem, plantarem e colherem, eu quero os primeiros frutos. Por que Deus fez isso? Porque Deus falou: eu te dei, eu que dei, eu que dei. Aí na hora que ele fala assim: agora eu quero os primeiros frutos, eu quero ver se você entendeu o que eu dei. Você entende que o princípio fala da nossa formação, da formação do nosso caráter espiritual? Porque muitas vezes nós estamos aqui dizendo: Senhor, eu preciso de cura. Aí o médico não cura, o pastor Humberto é médico. Aí o médico não consegue curar, aí de repente Jesus cura você e você vai lá e o médico diz: olha, eu não entendo o que aconteceu, mas você está curado. Aí você diz: meu Deus, cura, é verdade, Ele cura, Ele é poderoso, glória a Deus, é tremendo. Aí o Senhor te dá uma bênção financeira e o Senhor fala assim: e agora, eu quero ser o primeiro? Partilhe comigo, diz que você ganhou. Senhor, o inimigo está furioso. O diabo está se levantando contra as minhas finanças. O Senhor me deu e agora alguém está querendo um pouco. Não. O mesmo princípio que te leva à salvação é o mesmo princípio que prova o seu coração. Para saber quem é o primeiro. Aleluia. Oh, Jesus. Ok, tá bom, pessoal demais. O Senhor está dizendo: agora eu quero saber se eu sou o primeiro. Eu dei a terra. Eu estabeleci vocês na terra.
eu deixei vocês tomarem posse da terra, eu livrei vocês para tudo isso, eu prosperei vocês na semeadura, eu abençoei até colher, eu dei a colheita, agora eu quero os primeiros frutos. Se fosse pentecostal, nasce terra, manto. Eu quero os primeiros frutos. Eu quero saber se essa educação está funcionando no seu coração. Se você entende o que é ser o primeiro. E quando eles recebem isso, o Senhor diz assim: depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. No caso aqui, ainda era o tabernáculo. Não tinha ainda o templo. Era o tabernáculo, então eles deveriam pegar, presta atenção nisso. Primeira colheita, eles pegavam os primeiros frutos amadurecidos, colocavam no cesto, e a família ia lá no tabernáculo e entregava na mão do sacerdote como oferta de primícias ao Senhor. Essa oferta de primícia não era toda a colheita, eram os primeiros frutos maduros da colheita. Você não está entendendo? Coloca num cesto. Você acha que uma colheita inteira cabe dentro de um cesto? E o Senhor diz: pega esse cesto e traga diante do Senhor. E o restante? Fala para quem ficou o restante. Não, você não entendeu ainda. O restante, o povo voltar a dizer: Senhor, muito obrigado, porque foi o Senhor que fez isso para mim. Obrigado, Jesus. No nosso caso aqui, né? Obrigado, Senhor. Mas eu reconheci que tudo isso aqui foi o Senhor quem fez. Esse ato de levar esse cesto era só uma educação de fé. Era uma atitude de prova, de reconhecimento que Deus é que é o provedor. Se não fosse Deus, a terra não tinha produzido, a colheita não tinha sido feita, a planta tinha morrido, a chuva não tinha chegado. Era um ato de fé. Porque eu creio tanto no que Deus pode fazer por mim, porque eu não creio o suficiente no que eu posso fazer como resposta. Por que a minha fé funciona para receber, mas não funciona para fazer? Isso é falta de educação espiritual. E olha o que diz o texto no verso 10, por favor. No verso 10 do mesmo capítulo diz assim: e agora traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Isso aqui é tremendo, porque as famílias é que iam diante do sacerdote. E o homem que representava a família, o pai de família, ele ia com o cesto. E ele chegava para o sacerdote e ele dizia estas palavras. Olha que coisa linda. Ele com o cesto na mão dizia: e agora traga os primeiros frutos do solo que tu, Senhor, me deste. E entregava. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Você acha que isso aqui era Deus? Mas se humilha, seu elemento. Se humilha, ajoelha aqui aos meus pés. Você acha que era isso? Não. É porque esse tipo de atitude trabalhava muita coisa no coração do homem. Uma delas é: acredite que eu sou o provedor dessa colheita. Segundo, ajoelhe aqui para saber que eu é que sou Deus, não é você, e nem o seu dinheiro. Porque tem muita gente que Deus é Deus para dar o dinheiro, mas Deus nunca é Deus para receber nenhum dinheiro. Porque a partir do momento que Deus deu o dinheiro vira o seu Deus no coração. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então você precisa aprender a honrar a Deus em primeiro lugar, até com aquilo que Ele provê na sua vida. Eu pensei que você ia falar em línguas agora. Pensei que você ia dar um glória a Deus que ia rachar a parede nesse momento. E olha o verso seguinte, o verso 11. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Não, acho que você não entendeu isso, eu vou explicar de novo. Plantavam, os primeiros frutos amadurecidos eles traziam como primícia ao Senhor, entregavam e diziam: Senhor, aqui está o que tu me deste. Foi o Senhor quem me deu. E se ajoelhavam. E quando se ajoelhavam, aí vinha a bênção.
A bênção era, e vocês, os levitas, que eram aqueles que recebiam a oferta, e os estrangeiros, aqueles que não podiam ir lá diante do sacerdote, mas estavam representados por cada família judia. Como é que funcionava isso? Havia uma lei chamada Lei dos Agregados, que um dia eu vou pregar sobre isso aqui para você poder entender como nós também fomos agregados. A Lei dos Agregados era, todo estrangeiro que morava em Israel não podia chegar diante do sacerdote e entregar suas primícias, mas um estrangeiro poderia chegar numa família judia e falar para o pai judeu: olha, leva lá também as minhas primícias e me representa. A lei permitia isso. O estrangeiro não podia, mas um judeu podia representar. Então o que ele está dizendo aqui? Vocês, os levitas, os sacerdotes que recebiam as ofertas, e os estrangeiros, aqueles que não podiam entregar, mas podiam ser representados, os estrangeiros, que estiverem no meio de vocês, se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Isso é tremendo. O que Deus está dizendo é, se esse princípio aplicado, lá vai coisa boa para vocês. Não, vamos de novo. Se o princípio trouxe a oferta de primícia, trouxe. Eu sou o primeiro, sim, Senhor. Eu sou o provedor, sim, Senhor. Então toma coisa boa para você e a sua família. E se alegre, vai se alegrar com a sua família, com a sua casa, vai se alegrar. Isso é tremendo. O que o Senhor está dizendo é que Ele não vai tirar nada de você que prejudique sua família. O que Ele vai pedir a você é o que beneficia a sua família. Ele vai honrar sua casa. Mas lembre-se que nós estamos vivendo princípios, uma educação espiritual no Senhor, para nunca nos esquecermos que Ele é o Senhor. Está claro até aí? Isso é tremendo. Aleluia, eu me empolgo com a Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia, então eu fico empolgado. Me dá vontade até de mandar fechar a porta e fazer vigília. Aleluia. Olha como é importante isso, como Deus nos educa, literalmente uma educação para viver princípio. Vê Deuteronômio 8,18. Deuteronômio 8,18. Olha o que diz. Deuteronômio 8,18. Cadê? Aí. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Ainda bem que o texto não está assim. É Ele que dá riqueza para vocês. Já imaginou o tanto de crente preguiçoso que ia ter? Não, você não entendeu, tá bom. Senhor, tu sabes que o meu chamado é ficar deitado na rede comendo cuscuz. Então vai, Senhor, me prospera, Senhor, aleluia. Eu quero, manda na minha porta. Um irmão um dia desempregado, há muitos anos atrás, falou para mim assim: pastor, ore por mim, porque eu estou há 2 anos desempregado, mas eu creio que Deus vai me dar um bom emprego. Eu falei, amém. Já distribuiu o currículo, já foi bater porta, já falou com pessoas. Não, pastor, eu tenho fé, somos de fé. Eu vou ficar lá em casa, Deus vai tocar em alguém e o telefone vai tocar. Eu falei, irmão, então me desculpe, mas eu não vou nem orar. Porque já não vai funcionar. Um dia Eliseu estava no arado. E o arado daquele tempo era com forquilha. Era uma forquilha onde a ponta de metal fincava no chão. E bois, no caso dele era uma junta de bois. Eram 2 bois. Iam arrastando a forquilha para rasgar a terra. A Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado não olhe para trás. Porque de vez em quando esse arado pega uma pedra. Se pegar uma pedra e você não estiver preparado, arranca a tua cabeça fora. Então não pode olhar para trás, não pode perder o foco. E lá estava Eliseu. Aí Elias vem e diz, Eliseu, me segue para ser aluno de profeta, vai ser profeta também. Aí ele, tá certo, só vou matar aqui esses bois para fazer um churrasco com a minha família, daqui a pouco eu te acompanho. Mas Deus foi lá no trabalho de Eliseu chamá-lo. Foi na qualidade do trabalho que Deus veio virtude para o chamado. Jesus foi chamar Pedro, estava pescando, quando Jesus o chamou para ser discípulo. Até o Levi, que era cobrador de
postos, uma profissão absurdamente ridícula para um judeu naquele tempo, estava trabalhando quando foi chamado. Não tem espaço para preguiçoso. Paulo é duro. O apóstolo Paulo diz: aquele que não trabalha não coma. Vai ter com a formiga, preguiçoso, disse Salomão. E tem preguiçoso que é tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que põe a colher no prato e diz: meu Deus, e agora quem vai colocar na minha boca? Haja preguiça. Aleluia. E vem com um discurso mentiroso de fé. Fé não é sinônimo de preguiça. Fé é sinônimo de ação. Fé produz obras. Fé sem obra é morta, disse o apóstolo Tiago. Fé produz obra. Eu não parei pela fé, eu me movo pela fé. Toma, quem mandou vir hoje? Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que dá a vocês. Ele é que dá a vocês a capacidade de produzir o quê? Riqueza. Aonde é que está a riqueza da sua vida? Em você. Na sua capacidade de produzir. Agora, se tem preguiça para levantar cedo, tem preguiça para trabalhar, está murmurando porque teve que fazer hora extra, está reclamando porque o trabalho faz suar, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Teu trabalho é uma honra, é uma bênção, é uma provisão de Deus, é um cuidado do Senhor com você e a sua família. Glorifique a Deus pelo trabalho que você tem. Ele dá a você a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas eu nem quero falar mais do preguiçoso, eu quero falar disso aqui, ó. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus. Porque tem gente que quando começa a produzir, se esquece do Senhor, seu Deus. Quando está na prova que não tem nada, valeu, meu Deus, venha cá, Jesus, ora por mim, jejua por mim, pede lá a oração por mim na sua igreja. Aí Deus começa a prover e usar da capacidade da pessoa de produzir, ela começa a ver resultado. Olha o que eu consegui, olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz, olha o meu dinheiro, olha o que eu ganhei. Conversa fiada. Lembre-se do Senhor, o seu Deus. Ele é quem te dá a capacidade de produzir riqueza. Se ele tirar a mão, você quebra. Por isso que as primícias é uma educação nossa, em nunca nos esquecermos de quem é o provedor, quem está cuidando de nós. Oh, aleluia. Só para terminar, sei que já falei muito. Ok, mais 1h30. Esse foi o glória a Deus mais falso da noite. Mas se você entender esse fundamento, você vai entender que Deus não está querendo quebrar você. Deus não está querendo prejudicar você. Deus não está querendo tomar o que você tem. Deus só está reafirmando a participação dele dentro de você. Ele só está consolidando em você que foi ele quem fez, que foi ele quem deu, que foi ele quem proveu. E quando nós na prática vamos fazendo isso, vai ficando diferente. Sabe, eu me lembro do tempo em que os filhos diziam para o pai e para a mãe: Senhor e Senhora. E a coisa mais rara dentro de casa era um filho colocar dedo na cara do pai e da mãe e dar grito quando chamava de senhor e de senhora. Depois que os filhos começaram a chamar pai e mãe de você, parece que a coisa meio que igualou, passou a régua da igualdade. Hoje filho mete o dedo na cara da mãe na adolescência, mete o dedo na cara do pai, aí se tocar em mim, que não sei o quê, e se bater em mim eu ligo pro conselho tutelar. Você acha que eu não conheço os meus direitos? Eu aprendi no colégio. Mas quando chamava de senhor e de senhora, era diferente. Mas por que era diferente? Porque na educação, o princípio ficou claro. O princípio ficou claro. Quem respeita e quem é respeitado.
Foi a educação que gerou isso. O dia que essa educação acabou, também se acabou essa construção. E é sutil. Alguns anos atrás, algumas práticas absurdas na sociedade era tudo feito escondido. O dia que a mídia liberou geral, hoje se pratica à vista de todo mundo e está ficando tudo normal. Coisa que antigamente era um escândalo. Hoje vai ficando normal porque mudou a educação, mudou a formação. Uma vez que muda a formação, também se muda o resultado. Agora imagine isso a médio e longo prazo. O diabo não tem problema com o tempo. Nós temos. Tem coisa que o Satanás implanta hoje que vai colher fruto na terceira geração. Porque é só desconstruir a cultura. E quando nós tomamos a palavra como fundamento, a gente fica antiquado, ultrapassado. E dependendo do que a gente falar, isso é desse tempo ainda, é? Misericórdia. Eu dou aula em faculdade, algumas vezes fui em algumas faculdades dar aula de filosofia. E quando eu colocava princípio, alguns colegas riam e diziam, isso é desse tempo ainda. Eu estava num grupo de cristãos suecos. Um grupo. E nós estávamos reunidos assim, quando fomos almoçar, como todos eram cristãos, eu falei para eles, vamos orar então para a gente poder almoçar. Começaram a rir. E um deles virou para mim e falou assim, desse tempo que ora para comer. A gente vai ficando meio que fora de época quando a gente vive o princípio. Aí aparecem uns pastores malucos aí dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada porque ela já é ultrapassada. Porque não se encaixa mais na sociedade de hoje. Não, me desculpe, meu irmão. Pode me chamar de fundamentalista. Virou um palavrão esse negócio hoje assim. Fundamentalista. Não, pode me chamar de fundamentalista, o que quiser. Mas não é a Bíblia que tem que se enquadrar com sociedade nenhuma. É a sociedade que tem que fazer o caminho de volta para os princípios e valores da Bíblia. Não é a Bíblia que está distanciando de ninguém. Nós é que nos distanciamos dela. E a verdade de Deus não muda porque nós mudamos. Nós é que temos que voltar. Só que está ficando tão distante, que está ficando absurdamente, desculpa a redundância, mas absurdamente absurdo falar. Temos que voltar aos princípios. Por isso temos que lembrar do Senhor. Lembre-se do Senhor. O dia que você tiver uma coisa boa na sua casa, lembre-se do Senhor. Porque eu sei que não preciso nem pedir para você lembrar de Deus quando a coisa ruim acontecer. Ah, você entendeu? Quando a coisa ruim acontece, é a primeira coisa que todo mundo lembra. Mas quando a coisa boa acontece, é a primeira coisa que todo mundo esquece. Nós temos que honrar ao Senhor com a nossa alegria também. Porque Ele é o provedor da nossa vida. Ele cuida de nós. Meu Deus, eu estava na Bolívia em 94. Eu era adolescente, jovem adolescente. Eu estou exagerando, irmão, eu tinha 19 anos. Mas eu era pastor, com 19 anos, na cidade de Sucre. Começando a igreja do zero. Não tinha nenhum crente lá, nada. Nas minhas condições, eu só podia morar numa república. Parecia aquela quadra do Chaves. Eu morava numa república, num quartinho. Meu quartinho era 4x4, quadradinho. Era tudo que eu tinha de casa. Ali era minha sala, minha cozinha, meu quarto, era tudo ali. E eu só tinha 3 móveis. Uma caixa de papelão cheia de livro, uma caixa de papelão cheia de panela e uma caixa de papelão cheia de roupa. Era mais fácil eu deixar as panelas e as roupas, mas minha caixa de livro eu não deixava.
E eu passei 8 meses pregando e visitando o povo de casa em casa, falando de Jesus, aquela coisa toda. O máximo que eu consegui foi que alguém abrisse a porta para falar comigo na porta. Nunca consegui entrar na casa de ninguém. E com 8 meses, naquele tempo, a missão me mandava um recurso de sobrevivência, mandava $100 naquela época. Só o meu aluguel era $80. E para mandar naquela época não tinha as transações bancárias que tem hoje. Naquele tempo eles tinham que mandar pelo correio. Já entenderam tudo? Colocavam dentro de um cartão, enrolava a folha de $100, a cédula, num carbono, porque aí não dava para detectar em nada. Colocava num carbono, colocava dentro de um cartão, dobrava dentro de uma carta, colocava no envelope, lacrava e me mandava. Uma carta normal demorava 30 dias para chegar em Sucre. E eu fiquei 1 ano sem receber nenhuma. Eu tive que me virar para sobreviver. Eu comecei a fazer uns bonequinhos de esponja, que eu aprendi lá mesmo, com um vizinho lá, a soprar. Eu mesmo criei a bombinha de soprar tinta, com caneta e tubinho. Eu enfiava numa tinta assim dentro de um pote, enfiava o tubinho lá dentro e eu soprava e saía tinta espirrando assim, e eu pintava aqueles negócios soprando. E eu fazia Mickey, Pato Donald, Pateta, um monte de bichinho para poder pendurar em cima de berço. E eu saía no mercadão da cidade, vendendo ambulante para poder sobreviver e pregar o evangelho. E de tudo que eu ganhava, eu separava a minha primícia, separava o meu dízimo e separava a minha oferta. Eu dizia, isso aqui pertence ao Senhor. Ele é o meu provedor. Um dia acabou tudo, não conseguia vender nada, ninguém comprava nada, não tinha recurso do Brasil, nada. Não tinha mais comida, não tinha ninguém lá para poder, nenhum crente para visitar ao meio-dia. Se tivesse pelo menos um membro na igreja, eu ia visitar todo dia ao meio-dia para ver como é que estava. Mas nem isso tinha. E eu fiquei 2 dias sem comer nada. No segundo dia lá, sem comer nada, o último prato que eu tinha feito era uma sopa de cebola. Para quem não conhece sopa de cebola, é o seguinte, é bem boa mesmo. Você põe uma panela de água, joga a cebola dentro, dá uma pitada de sal, deixa ferver, quando ela se soltar, você tira e come. Essa era a minha sopa de cebola. Era tudo que eu tinha para comer. Ainda bem que pelo menos essa última foi chique, porque foi cebola roxa. E eu estava numa fome terrível, disse, Deus, misericórdia. Aí um crente bom fala assim, pelo menos você jejuou. É muito fácil falar isso daqui. Vai passar lá. E eu fiquei revoltado com Deus. Falei, Senhor, o Senhor me tirou da minha terra para passar fome nessa terra distante. E eu todo machão com Jesus. Deus, eu não aceito. A tua palavra diz que nunca, Davi disse, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu não vou mendigar o pão nessa terra e não sei o que, cadê as tuas promessas? E eu todo cheio de razão. Daqui a pouco, eu estava lá umas 2 horas orando, encurralando Deus, para ver se Deus reagia com milagre. Depois de umas 2 horas de revolta, a oração foi mudando, e Senhor, tenha misericórdia de mim. Sem ti eu não posso fazer nada. Se o Senhor não fizer alguma coisa aqui, eu vou morrer de fome nessa terra. Imagine um menino de 19 anos. E eu, Deus, tenha misericórdia. Naqueles 8 meses que eu fiquei trabalhando sem nenhum resultado, eu ouvi pela primeira vez a voz do Espírito Santo no meu coração, porque eu tinha acabado de sair do seminário, então eu saí achando que eu era o cara. Aonde eu chegasse eu ia arrebentar a boca do balão, porque eu estava preparado. Não deu foi nada. Aí o Espírito Santo falou comigo, você não é o cara? Estava esperando você dar resultado. Você é o cara? Na hora, o Senhor tocou no meu coração e veio nítido em mim. O Senhor dizendo, eu não preciso de um grande homem, de um grande pastor, de um grande missionário, de um grande pregador, eu só preciso de um servo.
Porque do servo eu faço um grande homem, do servo eu faço um grande pastor, do servo eu faço um grande missionário. E naquela hora eu disse: Deus, eu me rendo para viver ou para morrer, eis-me aqui. Foi quando a minha porta tocou pela primeira vez. Que eu abro a porta, tinha uma boliviana com 2 panelas de comida. E ela virou para mim e disse: você não me conhece? Eu moro a 1 quadra daqui, te vi passando várias vezes na minha porta. E eu estava fazendo o almoço hoje e eu perguntei para o meu esposo: amor, será que aquele pastor brasileiro conhece uma comida típica boliviana? Ele disse: só tem uma maneira de saber, vai lá e leva para ele, vai que ele gosta. E eu trouxe. O senhor quer? Irmão, eu nunca fui do prá nem do manto, mas aquele dia eu virei. É brincadeira. Eu disse para ela: ela entrou, ela sentou no meu sofá, que era um tijolo enrolado numa lã de lhama, no chão. Ela sentou lá e eu sentei de cá, e eu peguei a panela, uma panela de sopa de mani. Mani é um amendoim. E ela fez uma sopa de amendoim no leite. Dentro tinha um frango assim maravilhoso. Quando eu mexi com a colher assim, a cabeça do frango boiou com bico e tudo. O pé subiu amarelo com as unhas, parecia garra de águia assim. E eu olhei e falei: vai tu mesmo. Eita Jesus, eu nunca vi um bico de frango tão gostoso como aquele. Quando eu vi a outra panela, era um talharim. E lá eles chamam de picante de pollo. É um talharim com um pedaço de frango em cima. E eles fazem um molho chamado llajua. É um molho de tomate amassado na pedra com a pimenta, um locoto que tem lá. E essa pimenta é picante, meu irmão. Sai fogo até pelo ouvido. E eles amassam aquilo na pedra, faz a mistura do tomate com aquele, dá um banho em cima do frango e do talharim, assim, aquele molho de pimenta. Eita, como eu fiquei avivado. E eu fui comendo aquilo ali, e eu nem lembrei de pregar para ela. E comi. Quando eu pensei, falei: eita, eu tinha que falar de Jesus para ela, que ela vai trazer comida para mim. Quando eu olhei para ela, ela estava chorando, me olhando e chorando. Até hoje eu não sei se isso foi de dó ou se Deus é que estava fazendo a obra mesmo. Mas quando eu a vi chorando, como um bom pastor, eu já pensei logo: está quebrantada. Se está quebrantada, agora só falta o evangelho. O mais difícil é o quebrantamento. Quando ela chorando ali, eu mandei ver no evangelho, e ali ela aceitou Jesus como Salvador. Minha primeira alma ali. E ela aceitou Jesus como Salvador. E eu disse para ela: olha, à noite tem culto. Ela: eu venho. E eu pensei: meu Deus, minha primeira alma, primeiro culto, que maravilha. Fiquei todo empolgado. Me preparei. Quando foi à noite, aí lá vem ela com umas 30 pessoas. O que eu não consegui fazer em 8 meses, ela fez em algumas horas. Lá vem ela com as 30 pessoas. Falei: meu Jesus, já não é mais culto, é cruzada. Negócio desse tamanho. Nunca tinha visto tanta gente para eu pregar naquele lugar. Aí foi para o corredor da República, assim, os vizinhos que nunca me atenderam começaram a trazer cadeira, tudo fazendo trabalho diaconal. Os vizinhos tudo viraram diácono, tudo trazendo cadeira, arrumaram a mesa para mim, arrumaram água, forraram a mesa, e eu lá me sentindo pastor, irmão, aleluia. E ali foi um culto tremendo, e quando eu fiz o apelo, mais 13 almas receberam Jesus como Salvador. Aleluia. Mas tudo nasceu com o lembre-se do Senhor, seu Deus. O nosso problema é que quando nós estamos no momento de partilhar daquilo que Deus primeiro já nos deu, nós nos esquecemos de quem deu. Por isso que o culto e a semana das primícias é para que nós lembremos de que esse ano foi o Senhor. Oh, aleluia. Só Deus sabe quantos de vocês eram até para ter morrido esse ano e Ele não deixou.
Só Deus sabe quantos livramentos o Senhor deu e vocês nem souberam do perigo que correram. Só Deus sabe do cuidado dele na casa de vocês. Só Deus sabe quantos compromissos vocês nunca dariam conta de resolver e ainda assim ele proveu e vocês resolveram. Foi o Senhor. Quem cuidou foi o Senhor. Por isso é que todos os anos fazemos o culto das primícias para lembrar que foi o Senhor. Amanhã vamos começar aqui o primeiro culto e vamos até domingo. Todos os dias vai ter uma ministração de bênção sobre você e a sua casa, sobre você e a sua família, todos os dias. E vamos orar com imposição de mãos, vamos ungir você. E no domingo, todos nós, como família, eu e a minha família, você e a sua família, vamos trazer a nossa oferta de primícia ao Senhor, dizendo: é o Senhor. Eu me lembro do Senhor, em gratidão a Deus por um ano tão abençoado. E profetizando que o ano que vem as colheitas continuarão. Amém? Esse é o princípio. Esse é o princípio. Lembre-se do Senhor, o seu Deus. Olha que riqueza isso. Vai lá para Romanos, por favor, capítulo 11 e o verso 16. Romanos capítulo 11, verso 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, aqui são as primícias, Paulo está falando das primícias, e esse texto por completo, o capítulo 16, ele está falando sobre as primícias, não significa bênção, como Israel era a primícia da salvação, Israel rejeitou, e a igreja se tornou a primícia da salvação. Ele está fazendo um paralelo. Aí ele usa o princípio da primícia para poder falar como é tremendo o poder da primícia que estava sobre Israel, que agora está sobre a igreja. Mas ele usa a prática da oferta da primícia do ano do passado para poder exemplificar o poder que tem a primícia. Ele diz: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, ou seja, aquele cesto, aquela oferta primeira que eu trago ao Senhor, Deus olha e fala: é santo. Sabe o que significa santo? Separado. Então, se estamos entregando ao Senhor, é separado ao Senhor. Uau, isso é lindo. Se a primícia é santa, significa o quê? Não é minha. Está na minha mão, mas não é minha. É do Senhor. Ele diz mais: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Não, irmão, calma aí. Isso é bênção abrangente. O que Deus está dizendo é: se você trouxer o que me pertence, todo o demais eu vou cuidar como sendo meu. Uau! Aleluia! O Senhor diz: cadê a primícia? Está aqui, Senhor. Então, ok, se isso aqui é santo, todo o demais, da onde isso aqui veio, também será santo. Em outras palavras, a honra que eu dou por você me trazer isso, é a mesma honra que eu dou ao que permanece com você. Então, tudo que for a fonte disso, está abençoado também. Isso é lindo demais. O Senhor honra todo o demais, por nós fazermos dele participante das primeiras coisas. Se nós entendemos o princípio, não tem como dar errado, porque nós estamos dizendo para o Senhor: tu és o primeiro. Tu és o primeiro. O dia que você assumir na sua vida aquilo que pertence ao Senhor, como se fosse seu, você está dizendo para Deus: acabei de roubar a honra que te pertence. E isso é perigoso, porque Deus não permitirá isso. Por isso que o Senhor está nos chamando para vivermos as primícias como família. E a Bíblia diz que a alegria do resultado das primícias é para toda a família. Teu filho tem um futuro. E o teu filho, no futuro dele, como família, depende de como você o educa em lembrar-se do Senhor.
Tua casa vai ser cercada de bênção, porque você lembra do Senhor. Por isso que a família é importante. Deus não tem interesse em abençoar um indivíduo da casa. Deus tem o interesse de abençoar a família. E quando Deus abençoa a família, até aqueles na família que não merecem, ainda assim se tornam participantes. Porque tem alguém que é o esteio. Oh, Jesus. Deus quer honrar a sua casa, abençoar a sua casa. Eu orei pelo meu pai 28 anos. E ele veio a Jesus. Eu sei o que é bênção estendida. As irmãs do meu pai, todas envolvidas, apenas uma que não era envolvida na Umbanda, todas eram bandistas. Eu não tive a oportunidade de pregar para nenhuma, mas todas já se converteram. Porque a bênção é estendida. Oh, Jesus. Eu creio nisso. Porque se o que eu estou trazendo ao Senhor é santo, tudo que está ligado a mim também vai se santificar. A bênção vai ser estendida. Eu tenho que me lembrar do Senhor. Porque Deus é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. Eu creio nisso.